A edição do jornal Câmara Notícias Online deste mês traz como tema principal o Rio dos Sinos. E para saber um pouco mais sobre a situação do nosso rio, nós vamos conversar com o presidente do Comitê Sinos, Arno Kaiser. O Rio dos Sinos, ele, pelas suas características, ele é um rio relativamente pequeno, com um território densamente ocupado, né? A gente tem quase 1.300.000 habitantes na nossa região aqui, tem uma atividade industrial forte, tem a agricultura. Ele é um rio que tem uma série de impactos, né? E isso explica em parte assim essa situação dele ser considerado um dos rios mais poluídos do Brasil, né? Isso é uma coisa já de longo tempo, desde os anos 50, 60, assim, que a gente vem enfrentando esse tipo de situação, né? Então ele de fato é um rio que inspira cuidados, né? Tanto que frequentemente ele é notícia por conta de mortandade de peixes e situações, né, de escassez e conflitos pelo uso da água, né? Não é à toa que foi criado o Comitê Sinos na nossa região, porque aqui foi um dos rios onde primeiro começou a se perceber essa necessidade de harmonizar os vários usos da água de modo a que a gente tenha um rio com um certo padrão de qualidade e quantidade de água, né? E qual o papel do Comitê Sinos? O Comitê Sinos, ele é um fórum, né, em que foram instituído pelo governo do Estado, né? Então ele é um órgão do Estado de interlocução do governo do Estado com a sociedade, né? Na discussão de tomada de decisões para a gestão das águas da nossa região. Então ele tem representantes do governo no seu plenário, tem representantes da sociedade civil organizada e tem representantes dos agentes econômicos que usam a água, né? O nosso trabalho é harmonizar os conflitos que existem entre esses vários setores, né? E estabelecer, então, contribuir para o estabelecimento de políticas públicas para equacionar ou para superar ou para recuperar ou para manter os fatores que geram o rio que a gente tem, né? Porque o rio sempre ele é um reflexo de tudo que tu faz num determinado território. A água da chuva cai, o que a gente chama de uma bacia hidrográfica, e aos poucos, através da drenagem, ela vai chegando e formando os rios, né? Então tudo que ela encontrar no caminho, ela vai levando para lá, né? Então se estiver degradado, se estiver conservado, isso vai se verificar na qualidade da água que tem lá e também na quantidade de água que tem lá, né? Então o trabalho do comitê é trabalhar com todos esses atores, tanto os municípios, as companhias de abastecimento, a indústria, a agricultura, todas as atividades que têm relação com a água, e são diversas na nossa região, né? E ser uma câmara de debate de políticas públicas, né? Quais seriam as soluções a curto, médio e longo prazo para melhorar a situação do rio? Bom, a gente tem um plano de bacia que foi aprovado ano passado e ele prevê um escalonamento da redução da carga poluidora nos primeiros 4 anos, né, em reduzir para 20% tratar a carga. Hoje a gente tem em torno de, considerando o esgoto, que é o principal poluente que a gente tem no Rio dos Sinos, cerca de 5% de todo o esgoto gerado na bacia dos Sinos é recolhido e tratado antes de chegar no rio. A nossa primeira meta é aumentar esse fator para 20% nos próximos 4, 5 anos, né? Depois fazer um salto para 35% e chegar ao final de 15 a 20 anos à universalização desse tratamento, né? Para isso a gente vai ter que ter uma série de medidas, né? E aqui em Novo Hamburgo, assim, a principal medida é o saneamento das bacias do Pampa e do Luiz Correia, do Luiz Rau e também dos outros arroios menores, né? Que é um projeto que já está em processo de implantação, né? Mas em outras cidades também tem intervenções semelhantes, né? Além disso, a gente vai ter que ter uma política para preservar, o tema do seminário que a gente está tendo hoje aqui em Novo Hamburgo, né? As áreas úmicas estratégicas, né? Pelo papel que elas representam, né? Também harmonizar o uso da água na agricultura, diminuir o uso da água na agricultura, na verdade, produzir arroz, que é o principal produto agrícola que tem consumo de água, né? Com a menor quantidade possível de água, né? E também continuar controlando a poluição da industrial, né? Porque apesar de a gente hoje ter praticamente todas as indústrias têm sistema de tratamento, com exceção de algumas pequenas, né? Tu tem que constantemente fiscalizar para que esse tratamento seja eficiente, né? Ele realmente trate os efluentes e que não haja atividades de lançamento num recurso hídrico, num rio, num arroio, de forma clandestina, como eventualmente ainda ocorre, né? E que volta e meia a gente então vê uma notícia lá, o arroio está vermelho, o arroio está cheirando mal ou está morrendo peixe, né? Isso normalmente está associado a um lançamento
clandestino de alguma indústria, né? Então isso tem que ser constantemente fiscalizado, né? E como está a situação dos arrozeiros? Eles já estão se adequando a essa nova realidade de produzir com menos água? Sim, a gente tem aqui um suporte muito forte do Instituto Rio Grandense do Arroz, que é o órgão de pesquisa, né, o IRGA, e ele conseguiu, e a produção de arroz, ela é mais ou menos, no Vale dos Sinos é diferente de outras regiões do estado, ela é muito executada a nível de propriedades menores, né? Então são quase atividades de famílias que já tradicionalmente, e existe uma organização muito forte nelas, né? Através de um sindicato, né? Uma associação de produtores de arroz do Vale dos Sinos e também do sindicato rural, dos sindicatos rurais. E a gente eles fazem parte do comitê, né? Então eles já há uns 10 anos, assim, eles já têm de forma voluntária, sempre que há necessidade, né, quando o rio está muito baixo, quando a gente recebe um sinal, um alerta aqui das companhias de que o rio atingiu um determinado nível nas bombas lá, o comitê é avisado e aí a gente avisa essas lideranças e eles param a captação de água pelo tempo necessário até o rio se recuperar, no mínimo 2 dias, às vezes mais, né? Já tínhamos verões aí que a gente chegou a mais de 30 dias de interrupção, não contínua, mas ao longo de todo o verão, né? Então isso já está, de certo modo, constituído. E agora a gente está trabalhando num levantamento para que a gente saiba quanto de fato de arroz se pode plantar no Vale dos Sinos, né? Há uma quantidade limitada, né? Em função da disponibilidade de água que a gente tem, né? O objetivo é então a gente ter tipo assim e esse acordo já está montado tecnicamente, falta a gente ainda efetivar ele politicamente junto ao Departamento de Recursos Hídricos, mas a ideia assim, é estabelecer 9.000 metros cúbicos por hectare para cada produtor e a água que der para plantar é essa, né? Que tem para plantar é essa, mas eles não vão poder plantar. E já tem uma consciência bastante clara e uma própria organização entre eles, assim, de quanto cada um vai ter, então, de possibilidade de plantio, né? Até porque para um agricultor também não interessa, assim, né, saber, ele precisa saber, né, se num determinado ano há uma previsão de escassez de chuva, ele não vai investir em adubo, em máquina, em trabalho, se ele não vai depois poder usar a água. Então, ele normalmente vai poder controlar e dimensionar a sua produção ao longo dos anos, conforme também a previsão, né? E essa disponibilidade de água que ele vai tendo. O que a população pode fazer no dia a dia, né, para evitar também poluir o rio? Eu acho que o principal papel da população é de fiscalização. É óbvio que existem tarefas em casa, né, essas que todo mundo fala, né, de economizar água, de fazer um uso racional, de reter a água da chuva, né, de manter dentro dos seus territórios, seus terrenos de preferência, alguma parte que a água possa infiltrar no solo, porque a maior reserva d'água que a gente tem é o solo, né? De cada metro quadrado de solo tem um potencial de armazenar de 500 a 1.000 litros d'água. Então, imaginam a quantidade de água que tem isso. Mas se esse solo estiver totalmente coberto, essa água não vai infiltrar, ela vai correr para o pluvial, vai virar uma inundação num primeiro momento, uma enchente lá no rio, e depois que parar isso, vai embora e essa água não está disponível, né? Mas eu sempre acho que a principal papel da população, e eu como oriundo do movimento ecológico, né, é de atuar fiscalizando os agentes, tanto os agentes públicos, né, as prefeituras, o Estado, quanto também os agentes econômicos, né, no sentido de eles cumprir as suas tarefas, né, e atuar como cidadão efetivamente, né, e se possível de forma organizada, né, porque daí tem muito mais força, né, uma coisa é um indivíduo reclamar uma questão, outra coisa é uma associação, um movimento ecológico, uma associação de classe, né, fazer isso de forma coletiva, né, e eu acho que é nesse sentido que a população tem que também trabalhar, e não só na questão da poluição do Rio dos Sinos, mas em todos os aspectos da nossa sociedade, né, porque a gente vê que a diferença que a gente tem de países mais evoluídos nessa questão de despoluição é que nos países mais evoluídos a sociedade faz pressão de forma organizada e isso o poder econômico reconhece, porque ele sabe que isso vai prejudicar a imagem dele, do produto dele, consequentemente ele não vai ter mercado. E do político, a área política também, o seu partido, a sua facção política não vai ter o reflexo na hora da eleição, vai também vai ter que se ajustar a isso, né? Então, esse que eu acho que é o maior trabalho, né? A par de pequenas ações a nível doméstico, né? Que isso sempre também contribui, né? Eu acho que o maior papel mesmo é de cidadania, né? E eu acho que isso todo mundo sabe que falta muito no Brasil ainda, né? As pessoas ainda têm uma atuação muito individualista, quando se movimentam, quando uma coisa atinge pessoalmente elas, mas às vezes a questão mais macro
elas se omitem, né? E isso a gente ainda tem que avançar, né? Tem várias coisas, né? Por exemplo, no esgoto também a gente pode, se a prefeitura faz o sistema, mas se a pessoa não liga a sua residência, aquela cota de poluição vai continuar acontecendo, né? Se a pessoa não bota o lixo na hora certa de recolher, aquele lixo pode eventualmente parar em algum lugar inadequado, né? E isso também é possível fazer através de um trabalho de mútua ajuda, né? No caso de mútua fiscalização e de participação, né? O senhor falou na questão das enchentes, né, que é um problema muito recorrente aqui na região. Não sei se o comitê atua também, porque nós temos uma variação muito grande do volume do rio no inverno, né, de muitas cheias e de uma queda bastante grande no verão. Como o comitê... O ciclo do rio é normal, né? Ele tem tendência... A gente tem chuvas mais ou menos bem distribuídas ao longo do ano, mas há uma concentração maior no período de inverno e no verão a gente tem uma combinação de dois fatores, né? Chove um pouquinho menos, não é tanto menos, mas a gente tem também um consumo muito maior. A gente tem consumo na agricultura, porque é a época de produção de arroz, a gente tem um consumo muito maior nas cidades, né? Porque as pessoas consomem muito mais água no verão, tomam muito mais banho, lavam muito mais roupa, tem piscina, tem uma série de consumos que aumentam e o próprio calor estimula isso, né? No inverno é um pouco mais comedido esse uso, né? Então, a cheia é um fenômeno natural, né? Ela não é uma coisa previsível, né? O que historicamente aconteceu é que em muitas regiões aqui do Vale dos Sinos se deixou ocupar áreas que normalmente seriam do rio, né? E que há milhares de anos são do rio, que é as áreas de banhado, né? Então o que acaba acontecendo é esse problema na ocupação do território, né? Se ocupa com atividades de urbanização, áreas que, na melhor das hipóteses, deveriam ser somente ocupadas pela agricultura, ou como área de lazer, ou como área de preservação, né? De modo a que não atingisse, nesses momentos de chuva, grande volume de chuva, populações, né? E também nos períodos de seca também é a mesma coisa, né? A gente também tem... A população é atingida, né, também porque muitas vezes a gente não tem um sistema de gestão dessa água, né, a gente desperdiça ela na época da abundância e não reserva ela de modo a ter para usar quando está faltando, né. E essa questão da cidade ser muito asfaltada também influencia nisso, na cheia do rio? Isso influencia mais nas nas enxurradas, né. A diferença de uma enxurrada para uma cheia, a cheia é o acúmulo da água durante um período grande de chuva concentrado em vários dias que vai se refletir quando o rio sai da sua calha, né. Agora é mais comum aqui para nós no verão a enxurrada, né, que é quando dá uma grande quantidade de chuva em poucos minutos, essa água vai imediatamente para as partes mais baixas e acaba inundando casas, atingindo pessoas ou fazendo alguma bagunça no meio do caminho. Isso é incrementada, essa enxurrada, quando tu tem uma superfície impermeabilizada, porque a água não... qualquer um de vocês pode fazer a experiência, jogar uma água na calçada e a mesma quantidade de jogar no gramado, vocês vão ver que a água da calçada logo escorre. Aqui jogar no gramado, tu tem que jogar muita água até começar a formar um escorrimento superficial, né? Enquanto que na calçada, uma pequena quantidade, tu já começa a ter o fenômeno do escorrimento. E isso acontece na cidade, né? Toda a área impermeabilizada, por telhado, por gramado, por asfalto, por gramado não, por calçado, coisa, a água que cai ali tende a correr para o sistema pluvial, né? Então a gente tem que criar mecanismos, né? Claro que a gente pode ter o telhado, tem que ter telhado, né? Afinal de contas, né? A gente precisa morar, mas tu pode recolher essa caixa numa caixa d'água, fazer uma reserva, usar essa água para algum uso na própria casa, ou então, se não usar, deixar para largar ela no sistema mais tarde, né? Ou largar no chão, né? E ela deixar ela infiltrar no solo, né? Então, isso contribui bastante, né? E é um dos fatores que explica essas enxurradas, né? Causarem danos, né? Em pontos da cidade, né? Interromper trânsito, enfim, atingir casa de pessoas e provocar. Tem também o problema a zona muito impermeabilizada, ela começa também a acumular muito lixo e quando vem uma enxurrada ela vai entupir o sistema de drenagem urbana e causar então uma diminuição da capacidade dele e consequentemente vai ter problemas também de pontos de alagamento né, quando a gente tem uma chuva muito grande, né, porque eles estão dimensionados para dar um certo escoamento, mas tem que estar limpos, tem que estar desimpedidos. Se tiver lixo, se tiver areia, tiver qualquer coisa lá dentro, ele não vai cumprir essa função, né?
Existe um comitê legislativo de acompanhamento das ações do Procinos. Como o senhor vê esse comitê e no que ele pode contribuir também para a melhoria do rio? Esse comitê começou a atuar, né, a partir do surgimento do Procinos, né, há já quase 10 anos, né, eu não sei exatamente quando ele começou, mas o que nós temos observado no período mais recente é que ele tem dado uma contribuição muito grande, né, para o próprio trabalho do Comitê Sinos, na medida que, primeiro, os vereadores têm aumentado essa participação, né, a gente, antigamente, até antes de existência desse comitê, a participação dos vereadores, que tem uma parte das vagas dos nossos plenários, era muito pequena, era muito eventual. Agora a gente tem tido uma atuação muito mais presente, participativa, e o fato de existir esse comitê também tem feito com que as câmaras do Vale dos Sinos, uma boa parte delas, também tenham se organizado e participado mais ativamente nessas questões, né? E isso é muito importante porque uma parte das nossas soluções depende de tomada de medidas legislativas, né? Então é importante que os vereadores tenham lideranças, né, que tratem essa questão lá, como outros temas também que têm que ser tratados dentro da Câmara, né, e levem essa visão de bacia, né, porque como a gente vive numa região densamente urbanizada, os limites entre um município e o outro praticamente, do ponto de vista ambiental, não existem, né, a chuva cai e não quer saber se aqui é Campo Bom, se é Novo Hamburgo ou Sapiranga, ele vai causar os seus efeitos igual, né, então certas medidas na questão depende de uma política que tenha que ser feita em toda a região, né? E às vezes é muito mais importante fazer uma intervenção, uma ação num determinado município do que num outro, porque ela vai trazer benefícios para todos, né? Então isso também é uma questão que tem que ser construída politicamente. E aí os vereadores têm uma atuação muito importante porque eles são os representantes da comunidade, né? São eles que vão de repente lá convencer o prefeito, né, que a tal intervenção é importante, né? E também cumprir o papel que é essencial de fiscalizar, né? Então, o poder público local, né? Os prefeitos, né? Para que eles também executem aquilo que está previsto no plano de bacia, nos planos de saneamento, no plano de gestão de resíduos sólidos, que todas essas políticas contribuem também para a gente ter um rio melhor. O Comitê Legislativo, no seu último encontro, ressaltou a necessidade da criação de uma agência reguladora das águas. Como o senhor vê isso? Na legislação gaúcha está previsto a criação de uma agência por região hidrográfica, né? O Rio Grande do Sul tem 25 comitês, a semelhança do comitê, e eles estão agrupados em 3 grandes regiões. Os rios que correm para o Guaíba, né, que formam o Lago Guaíba, do qual o Comitê Sinos é um deles, né? Os rios que correm para o Rio Uruguai e os rios que desaguam diretamente no litoral. Então são as 3 grandes regiões que a gente tem no estado, né? E a legislação prevê, então, que haja em cada bacia um comitê e um conjunto de comitês de cada região seja apoiado tecnicamente por uma agência, né, que faça, então, a parte dos estudos e faça a execução, vamos dizer, das políticas específicas, né, que os comitês deliberam, né. Isso ainda não existe no estado do Rio Grande do Sul, né, e o Comitê Sinos, por exemplo, em muitos momentos ele também faz o papel de uma agência porque ela executa projetos. A gente tem uma série de projetos que a gente capta recurso ou busca no próprio estado ou em fontes fora do estado até, né, para executar determinadas políticas, né? Só que ainda é uma ação limitada, né? Porque a maior parte das pessoas que atuam no comitê são representantes de algum órgão, eles dedicam algum tempo do seu trabalho profissional para participar do Comitê Sinos, né? Mas não tem dedicação exclusiva. A gente só tem 2 pessoas com dedicação exclusiva que atuam na Secretaria Executiva o tempo todo, né? Então isso dá uma certa limitação, né? Então é importante que haja assim essa agência, né? Mas desde que a lei foi criada, ela foi sancionada em 1994 até hoje, a gente já fez várias tentativas de criar essa lei, mas nunca a gente conseguiu convencer o governo estadual de que havia a importância de criar essas agências, né? Talvez agora também com essa pressão dos próprios vereadores, porque eles também têm inferência sobre o legislativo estadual e sobre o governo, talvez a gente possa criar um ambiente para ter isso, né? Só que essa agência, na nossa visão, ela tem que ser como a lei prevê, né? Para um território maior, até por uma questão de economia de escala, né? Para tu ter que ter um corpo lá técnico de profissionais que pode perfeitamente dar conta de uma região maior, né? Não precisa ter uma agênciazinha para cada comitê específico, né? E essa questão do uso da água por grandes empresas como cervejarias e outras que usam a água como matéria-prima, como está hoje?
O Rio Grande do Sul, a nossa legislação também prevê que essas pessoas façam a cobrança pelo uso da água, né? Hoje em dia a água ainda é grátis para todo mundo, né? A gente paga lá na nossa conta da água o serviço de coletar, tratar ela e entregar na nossa casa, mas a gente não paga por tirar essa água do meio ambiente, né? E isso está previsto que uma cobrança, até porque no momento que tu começa a cobrar, as pessoas também começam a fazer um uso mais racional, né? O exemplo que eu dou é assim, quando as pessoas colocam, antes da companhia lá municipal botar o reloginho na casa das pessoas, normalmente as pessoas usam água à vontade sem se preocupar. No dia que recebem a primeira conta, elas se assustam e começam a ver, opa, mas nós precisamos economizar, porque esse custo que antes era uma taxa básica, agora aumentou barbaramente, né? Então vamos ver, vamos ter que usar melhor a máquina de lavar roupa, vamos ter que usar melhor o chuveiro, programar, não lavar tanto as calçadas, assim, enfim, fazer estratégias, né, ou começar a juntar água de alguma outra fonte para esses usos, né. Então, do mesmo jeito, a indústria também, né, a indústria trabalha com custos, né, então o produto dela, quanto mais mercado vai ter, quanto mais barato ele for, né, então, e se a água, usar o uso corretamente da água é importante, né? A gente vê já em outras regiões onde a gente tem problemas maiores de escassez, né, que estão hoje tratando o esgoto para fazer uso industrial, né? O Estado de São Paulo está fazendo isso, né? É mais barato do que captar essa água do meio ambiente, porque lá já é feita a cobrança, né? Então o pessoal dá uma reciclada lá, para certos usos ela não precisa ter um padrão de qualidade tão bom assim como que nem é a água para a gente tomar, né? Porque, né, para lavar para um uso industrial, às vezes a água, ou mesmo agrícola, a água pode ser um pouquinho mais contaminada ou mais de menor qualidade, né? Então, isso é uma tendência, né, que vem, né? No momento que começa a ter escassez, ela começa a ter valor, né? Essa é a teoria econômica que nos diz, né? E a partir disso, né, tu tem que um dos mecanismos é fazer um preço, né, regular isso aí, né? Só que a nossa legislação prevê que essa cobrança exista a partir do momento que tenhamos planos estaduais e planos para saber onde aplicar esses recursos, né? Porque senão fica só um imposto, né, sem destino específico, né? E a previsão é que esses recursos sejam colocados em obras, em intervenções na bacia, onde elas são geradas, são arrecadadas, para manter e melhorar a qualidade daquela água, né? O que é bom para todo mundo, né? Assim, né? Hoje, por exemplo, a Corsã, as companhias de abastecimento, têm um custo muito alto para tratar a água do Rio dos Sinos em alguns trechos, porque ele está poluído. Se não tivesse poluído, esse custo cairia bastante, né? Então, hoje a gente está pagando pela poluição que todo mundo gera, né? E paga isso diretamente. Às vezes as pessoas não se dão conta, mas às vezes elas reclamam do preço da conta d'água, mas nesse custo está embutido alguns reais para comprar produtos químicos, fazer uma ET de tratamento de água maior, por causa que o rio tem uma qualidade pior, né? Se a gente for pegar outras regiões do estado onde os rios são melhores, o custo é muito menor por metro cúbico, né?